Olá, eu sou o professor Rogério, eu sou professor da escola do Túnel Verde, a Barão de Santo Ângelo. Vou fazer uma explicação sobre o Teorema de Pitágoras, que é da apostila agora de setembro. Bom, então aqui tem uma teoria do Teorema de Pitágoras, né? Aqui vocês vão ler, e aqui tem o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, né, que é um triângulo que tem um ângulo hipotenusa, que está aqui, ou seja, e esses lados aqui do triângulo seriam os catetos, tá? Aqui está B e C. Aqui a hipotenusa é sempre o lado maior, o oposto do ângulo de 90 graus, ou seja, sempre o oposto do ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, na fórmula de Pitágoras, eu tenho que A ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, é igual a soma dos seus catetos ao quadrado, ou seja, B ao quadrado mais C ao quadrado. Bom, o triângulo aqui está dessa forma, mas ele pode estar em qualquer outra forma. Ele pode ser assim, né, um triângulo retângulo, né, aqui o ângulo de 90 graus, e aqui eu tenho a hipotenusa e tenho seus catetos, né? Está pedindo o valor de x. O valor de x é o lado maior, ó. Aqui está o ângulo, lado oposto, x. Então, aqui que nós precisamos. Então, Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos seus catetos ao quadrado. Então, aqui é 6, 6 ao quadrado. Aqui é 8, 8 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. E aqui 8 ao quadrado, 64. Somando os dois valores, x ao quadrado igual a 100. Bom, x é igual a raiz de 100 tá aqui. Bom, então, lembrando vocês que se eu tenho um valor ao quadrado, se eu tenho um valor aqui de 100, para mim fazer isso aqui, eu tenho que tirar esse x daqui. Então, lembrando que tudo que eu colocar de um lado da igualdade, eu posso colocar de outro lado. Se eu colocar uma raiz quadrada aqui, eu posso tirar esse 2 aqui e corto a raiz, somente fica x. Faço a mesma coisa do outro lado, só que raiz quadrada de 100 é 10. Bom, na prática, quando a gente tem x ao quadrado igual a 100, na prática a gente faz raiz quadrada de 100, ou seja, tiramos o quadrado daqui e colocamos uma raiz do outro lado. X é igual a 100, a 10. Então, aqui nós temos x igual a 10. Então, outro exemplo, o exemplo está com um triângulo retângulo, só que ele está com outra situação. Olha só, onde está o ângulo de 90 graus? Está em cima. O oposto dele é esse lado aqui. Ou seja, então aqui é a hipotenusa. Então, nós temos que achar um lado de um cateto. Então, ó, hipotenusa ao quadrado, 15 ao quadrado, igual x ao quadrado mais 12 ao quadrado. Fazendo as continhas, 12 ao quadrado, 144, 15 ao quadrado, 225, 144 que é positivo, passa para o outro lado, negativo. 225 menos 144, 81. Tirando a raiz quadrada de 81, 9. No exercício aqui, nós temos, então, para vocês aqui na letra A, achar a hipotenusa, mesmo procedimento como explicado. Aqui achar um cateto, aqui também achar um cateto, e aqui eu tenho os valores com x, né? Então, vou ter que fazer uma nova explicação aqui. Ou seja, quando eu tenho valor com x, eu tenho que fazer o quê? Fazer a fórmula, não. O que é a hipotenusa? O 20. 20 ao quadrado. Igual 3x ao quadrado mais 4x ao quadrado. Bom, se eu colocasse o 4x primeiro, tem problema? Não, porque são catetos, aqui é uma soma. Então, 20 ao quadrado, 400, igual. Bom, aqui, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Aqui eu posso dizer que é 1, 1 vezes 2, 2. Então, x ao quadrado mais 4 vezes 4, 16, x ao quadrado. Fazendo a soma dos dois aqui, 25x ao quadrado, igual a 400. Bom, então aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse 25 daqui, porque eu tenho que deixar de um lado da igualdade somente o x ao quadrado. 25 está multiplicando, passo dividindo. O mesmo processo de uma equação do primeiro grau. Então, dividido por 25, x ao quadrado. Faz a divisão 400 dividido por 25 e depois
tira a raiz quadrada que vai achar o valor de x. Continuando, então, aqui eu tenho esse próximo exercício, né? Se vocês lendo aqui, vocês vão verificar a medida do poste, né, que está aqui. Vocês vão pegar esse lado aqui. Está perguntando o que? Essa parte aqui, quantos metros de fio que vai daqui até aqui, então seria a hipotenusa. E tem a distância da base, que é daqui até aqui. Então, vocês vão fazer os cálculos conforme vocês aprenderam do Teorema de Pitágoras. O mesmo procedimento aqui desse exercício 2, eu tenho aqui a base, para mim achar o tamanho da escada. Então, esse tamanho daqui até aqui seria o mesmo tamanho daqui até aqui, que também tem ao lado. E esses outros exercícios aqui, daqui do final da folha, é o mesmo procedimento que vocês vão fazer. Aqui nós temos mais 2 exemplos. Exemplos um pouco diferentes daqueles. Ou seja, aqui nós temos um valor com raiz e tem um x. Então, o que é hipotenusa? Essa hipotenusa aqui é 3 raiz de 5, igual a x ao quadrado, cateto, mais 3 ao quadrado. Então, fazendo 3 raiz de 5 ao quadrado, como é feito? Seria 3 raiz de 5 vezes 3 raiz de 5. Ou seja, 3 vezes 3, 9. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. X ao quadrado. Bom, para quem quer fazer direto, pode colocar x ao quadrado. Aqui foi feito, no exemplo, x vezes x. X ao quadrado, que é a mesma coisa. A mesma coisa com 3 ao quadrado, que é igual a 9. Bom, raiz quadrada de 25, 5. 9 vezes 5, 45. Nessa outra parte, o mais 9, ele passa para o outro lado e fica negativo. 45 menos 9, 36. Tirando o quadradinho, né, e passando a raiz quadrada de 36, 6. Nesse outro exemplo aqui, nós temos um pouco diferente, ou seja, x mais 1. Ou seja, x mais 1 ao quadrado. Bom, não é colocar o x ao quadrado e 1 ao quadrado que está errado. Ou seja, x mais 1 ao quadrado, nós podemos fazer dessa forma que está nesse exemplo aqui, fazer a multiplicação de todos por todos, esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse, ou a gente pode utilizar o produtos notáveis. X mais 1 ao quadrado é igual ao primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. X ao quadrado, 2 vezes 1, 2, mais 2x, mais 1, 1 ao quadrado, 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, a resposta disso aqui. Então, vocês estão vendo aqui que a resposta disso aqui, ó, x ao quadrado mais 2x mais 1 é a mesma coisa daqui. Então, quem quiser fazer por esse procedimento, faça por esse procedimento. Quem quiser fazer por esse aqui, pode fazer. Então, aqui eu tenho x ao quadrado, que dá x aqui, x vezes x, e raiz de 5 vezes raiz de 5, que é raiz de 25, que é 5. Bom, x ao quadrado foi riscado aqui e x ao quadrado riscado aqui. Ah, mas por que foi riscado? Bom, se eu pegar um x ao quadrado desses aqui e passar para esse lado da igualdade, ele fica negativo. X ao quadrado menos x ao quadrado é zero, por isso que foi riscado. Então, aqui sobrou 2x, o mais 1 foi passado para o outro lado negativo, 5 menos 1, 4. O 2 que está multiplicando passa dividindo e fica x igual a 2. Bom, nesses últimos exercícios aqui, nós temos o quê? A mesma coisa que a gente viu nos outros exemplos, né? Então, é só vocês verificar. Aqui tem o x, aqui eu tenho x, que foi explicado com um exercício com os 2x. Aqui tem com raiz de 5. Aqui eu tenho x mais 1, conforme o exemplo que foi passado ali em cima, né? Então, são todos parecidos. E a mesma coisa nesses últimos exercícios aqui da última semana. Se você tiver alguma dúvida dos conteúdos de Teorema de Pitágoras, vocês pesquisem no YouTube, na internet, no Google. Tem muitas explicações, muitos exercícios para vocês fazerem, ter um aprendizado melhor de Teorema de Pitágoras. Se cuidem e boa sorte para todos.